Olá, tudo bem? Como que vão? Então vamos continuar da onde eu estava falando, que era sobre a importância de a gente conseguir ler as duas partes, né? Porque, inclusive, quando Jesus ele ensinou muitas coisas, eu tenho no vídeo anterior várias passagens que Jesus falava, ele se referia ao Antigo Testamento, né? Que ele, em muitas passagens, ele mesmo fala que ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir, né? Então, é importante. Então, a gente não deve só olhar para um lado da história, porque assim, um completa o outro. Aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Significado do ritual da Páscoa. Moisés convocou os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem um cordeiro por clã e sangrem-no para a Páscoa. Depois, peguem ramos de ísopo, passem no sangue que está na bacia e com este sangue da bacia marquem a travessa da porta e os dois batentes. Ninguém saia de casa antes do amanhecer do dia seguinte, porque Javé passará para ferir os egípcios, e quando notar o sangue na travessa e nos batentes do portal, passará adiante dessa porta, não deixará que o exterminador entre em suas casas para ferir vocês. Guardem essa palavra como decreto permanente para vocês e seus filhos. Quando tiverem entrado na terra que Javé lhes há de dar, no futuro, né? Futuro, há de dar. Como ele disse, vocês observarão esse ritual. E quando seus filhos perguntarem, o que significa esse ritual? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa de Javé. No Egito, ele passou pelas casas dos filhos de Israel, feriu os egípcios e protegeu as nossas casas. O povo se inclinou e prostrou-se no chão. Os filhos de Israel foram e fizeram isso, como Javé tinha ordenado a Moisés e Arão. Arão era o irmão de Moisés. Assim o fizeram. Então, aí eu achei importante porque no título dessa palavra ele fala significado do ritual de Páscoa. E quando você vai falar para algumas pessoas, né, o que significa Páscoa, elas só falam de Jesus, mas elas não conseguem lembrar de que Deus tirou o povo de Israel do Egito e ali começou a primeira Páscoa, né? Foi com Moisés e o povo de Israel na saída do Egito. E aí, o que eles fazem, né, são os pães sem fermento. Por quê? Porque o povo tinha que sair às pressas. Então, o pão sem fermento, né, durante o período da quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, elas representam cada dia que o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, né? E enquanto isso, na saída do Egito, eles tinham pressa. Então, por isso que a representação do pão sem fermento, até quando Jesus ele foi lá e partiu o pão, era aquele pão sem fermento, né? E na época de Jesus, se vocês verem qualquer seriado, se você ver na Bíblia, vai estar falando que você tem que tirar tudo que é fermento da sua casa, porque representa para você viver novamente essa experiência que os seus antepassados viveram, né? Para você ter consciência, para esse momento não ser esquecido. Então, esse período, né, de 40 dias, o pão sem fermento, que representa a pressa, né, de sair do Egito, da libertação. E aí, nesses 40 dias acontecem muitas coisas, né? Depois das pragas, depois que realmente Deus abriu o mar e Moisés passou com o povo de Israel
Depois o mar fechou e os egípcios ficaram, né? Todos morreram. E aí, só uma coisa, se você pesquisar um pouco sobre essa parte da religião egípcia, né? Então eles têm muitas simbologias, muitos deuses, muitas coisas, né? Uma das coisas que eles acreditavam é que quando você morria, o seu coração, ele era pesado, né? Que tinha a deusa Maat, e aí ela colocava a pena dela numa balança e o coração, no seu coração no outro lado. Então, se o seu coração pesasse mais do que a pena que é leve, né? De Maat, que era considerada a deusa da verdade e da justiça, você iria voltar novamente, né? E caso o seu coração, ele fosse leve, então você iria, né, para Osíris. Então, quando os egípcios, né, tipo, principalmente os mais, né, os reis, faraós, né, e quando eles morriam, eles substituíam o coração, porque a própria pessoa, ele tinha essa crença, ele sabia disso, né? Então, aí quando ele morria, as pessoas, que ele tinha aquele tempo, né, que eles tinham até o livro dos mortos, né, egípcio, então tinha todo um ritual. Então eles faziam a mumificação dessa pessoa, e aí nessa mumificação, se você vê, até hoje existe, né, se você for pesquisar, que eles substituíam o coração deles, tiravam o coração fora e colocavam aquele escaravelho, né, um, um símbolo, né? E aí nesse coração, para que quando ele chegasse do outro lado, o coração dele fosse mais leve do que a pena de mate, né? Então eles acreditavam piamente, né? Então, só que é aquela coisa que eu estava falando no outro vídeo. Deus, ele tinha uma comunhão com os egípcios, com o povo, foi ele que fez, né? Ele que criou as pessoas. Só que quando a pessoa ela atinge um certo poder, que é o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas que têm muito poder e não conseguem enxergar mais nada além disso, acham que é o ser supremo, começa a fazer coisas que tá totalmente fora, né, de cogitação, começa a ficar, tipo, agindo pelo seu próprio querer, pelo seu próprio pensamento, e esquece da verdade, da justiça. Então, todos esses conhecimentos que Deus passou para Faraó eram, tipo assim, para a gente conseguir entender as coisas, Deus, ele fala por meio de símbolos, ele fala por meio de pensamentos, ele coloca uma representação. Não quer dizer que aquilo seja, por exemplo, vou pegar aqui um caderno. Vamos supor que aqui tem uma representação suprema. E aí eu começo a adorar esse caderno, eu vou fazer um culto para esse caderno, eu vou adorar esse caderno. Não, porque o Deus está me colocando como um símbolo, então eu tenho que enxergar através. Então, a partir do momento que o meu olhar, ele não consegue enxergar através e ele só vê o objeto, isso é a idolatria. Agora, a partir do momento que o meu olhar consegue passar direto e ver Deus, e aí você conseguir enxergar Deus em todas as coisas, entender o que ele quer dizer, aí você não vai passar por cima da lei. Você não vai achar que a sua vontade está acima, ou você vai ficar tentando enganar Deus, como os egípcios acabaram fazendo, né? Porque Deus passou a simbologia de que o coração tem que estar leve. Então, tipo, não tem esses negócios de vários deuses, só existe um Deus. Só que o que ele fez com o faraó foi tentar passar representações através de imagens, figuras, tanto que se você for ver um templo egípcio, as pirâmides por dentro, as tumbas, eram tudo desenhado com representações, as histórias contadas nas paredes, né? Então, só que a partir do momento, tanto que existe até hoje, então como que você pode dizer que não existe uma força maior? Só que não é enxergar a pirâmide ou quem construiu, é enxergar além, é enxergar o Senhor, Deus, né, que está por trás. Então, aí a partir do momento que você começa a querer enganar Deus,
Ah, não, então já que eu sou uma pessoa que não tenho verdade na minha vida, que eu não sou uma pessoa justa, que eu firo o meu próximo, que eu faço o mal, mas aí quando chega na hora de eu partir, né, se eu morri, aí eu vou falar com fulano, que daí ele vai me abrir, vai tirar esse coração, vai colocar uma figura, alguma coisa aqui, no substituindo o lugar, e aí quando eu for lá, ele vai pesar meu coração e meu coração vai estar levinho. Não, você não consegue enganar Deus. Por mais que o coração esteja lá, não sei onde, ele sabe de tudo que você fez. Então não adianta, aí quando você chegar em qualquer situação, que você começa a querer ficar dando jeitinho, ficar querendo, se eu dar uma desperto, né, numa desperta, então aí você já esqueceu que Deus é o Senhor e Ele sabe de todas as coisas, né, tipo, sabe todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo que você faz. Não precisa de câmera, não precisa de ninguém estar olhando, você está sozinho. Ele sabe. Então, o que ele quis, no meu ver, dizer para Faraó foi que assim, ele foi tão. Se você ler tudo direitinho, você vai ver que ele saiu com tanta pressa e não sei o que, ele foi atrás de Moisés para tentar impedir que ele saísse, que ele nem percebeu que ele pegou e entrou no mar. Quando chegou lá no meio, a água veio, morreram todo mundo e não deu tempo de substituir o coração do faraó. Então, assim, não adianta você querer dar uma desperta, porque ele mostra, ele é Deus. É tantas coisas que, tipo assim, na natureza, ele mostra através das pessoas que trabalham para ele, né, que são os servos do Senhor. Ele mostra através da natureza, né, a fúria da natureza, né, e tanto a beleza esplendorosa, como também as catástrofes, né, tipo, tanta chuva, é vento, é isso, é aquilo, é guerra acontecendo. E, assim, Deus, ele tá mostrando, tipo, que não tá certo, entendeu? Porque ele criou, quando você vai na loja e você compra alguma coisa, um produto, não sei que seja um creme ou um eletrodoméstico, vem o que junto? Que a gente geralmente não olha, a gente tira o produto, põe na tomada, liga e usa do jeito que a gente quer. Funciona? Funciona. Põe na tomada 110, 110. Ligou? Ligou. Mas se você pegar o manual, você vai conseguir ver o que você não deve fazer com o produto, como que você deve utilizar ele para ele durar mais tempo, para você tipo, não usar daqui a 3 meses já tá quebrado, ou uma semana, dependendo da mão da pessoa. Eu falo por experiência própria, eu tenho mão pesada, tipo, já quebrei muita coisa. Até eu aprender que eu tinha que ler o manual e falar assim, ó, tá errado isso aqui. Ou você vai na loja e fala, não quero trocar. Não, por quê? Porque tá escrito aqui, ó, na garantia. Tem garantia. Ah, tá. Perdi. E agora? E agora? Entendeu? Então, o nosso manual de instrução é este aqui, ó. A palavra de Deus. Por quê? Porque ele colocou a gente aqui no mundo e ele colocou pessoas que não eram preparadas, mas ele preparou essas pessoas que têm o ouvido para ouvir a voz dele, para enxergar aquilo que ele quer mostrar e praticar. Aí, através dessas pessoas, Deus ele vai falando e aí, né, os escribas da época, né, que eram as pessoas que escreviam, eles iam fazendo, escrevendo, né, a Bíblia, contando todas as histórias de uma forma, né, cronológica, para que quem viesse depois conseguisse entender como é que foi no princípio, né? Então, tá tudo aqui. E aí, dentro do que de cada dia, né? Tipo, desses 40 dias no deserto, aconteceu a parte das águas amargas, né? Que eles estavam com sede, e aí o povo murmurou, né, com Moisés, dizendo que vamos beber. Moisés clamou por Javé, Javé mostrou-lhe um pedaço de madeira que Moisés jogou na água e a água se tornou doce. Repito, Javé mostrou-lhe um pedaço de madeira. Simples. Javé mostrou. Um pedaço de madeira ali. Moisés jogou um pedaço de madeira na água e a água se tornou doce. Então, tem muitas coisas que Deus ele te mostra, mas aí você usa e vai, e faz.
entendeu? Deus não precisa, tipo, ficar te falando, às vezes você quer que Deus te fale tudo exatamente como você tem que fazer. Você é filho à imagem e semelhança do Senhor. Então, se você tem o coração, assim, nós fazemos coisas que não é para fazer. Porém, se você sempre tá ali com a intenção de Deus limpar seu coração, de manter a limpeza dentro do seu ser, né? Por exemplo, não é porque eu fiz as coisas, aí eu me arrependi, daqui a pouco eu já tô fazendo a mesma coisa de novo e não tô nem aí, porque eu sei que se eu pedir perdão depois, Deus vai perdoar e aí eu posso ficar fazendo isso. É a mesma coisa que você fizesse isso com alguém. Tem gente que é bobo, né? Só que sofre e depois fica doente porque fica aceitando esse tipo de coisa. Mas geralmente, quando você fica errando a mesma coisa e pedindo desculpa, a pessoa não vai querer. Tipo assim, ela pode até te desculpar, mas ela não vai querer ficar ali com você e serão melhores amigos, entendeu? Por quê? Porque ela sabe que você tá só falando da boca pra fora, você não tá fazendo, entendeu? Então, se você é uma pessoa que faz e Deus sabe do seu coração, então você vai se manter limpo e ele vai conseguir se comunicar com você. Porque, como já disseram, é uma estação, uma frequência de rádio. Se você está ouvindo a antena 1, você não consegue ouvir a 89. Se você está ouvindo a 89, você não consegue ouvir a antena 1 ou a alfa ou qualquer outra estação de rádio, entendeu? Então, para você se sintonizar com Deus, aqui está todo o que você precisa fazer, né? E aí, tudo bem. A água se tornou doce, né? Aí deu um estatuto e um direito para o povo e o colocou à prova, e disse: Se você obedecer à voz de Javé, o seu Deus, fazendo o que é correto aos olhos dele, se der atenção a seus mandamentos e guardar seus decretos, não mandarei sobre você nenhuma das doenças que mandei sobre os egípcios, pois eu sou Javé, aquele que o cura. Eu vou resumir um pouco para não ficar extenso, tá? O maná e as codornizes. Então o povo teve fome e aí começou a murmurar de novo com Moisés. E aí Deus enviou o maná, que ele vinha todas as manhãs e ele não podia ser guardado. Você levantava bem cedo, você pegava aquele maná e você levava e podia comer da forma que você desejasse, né? Só que você não podia passar para o dia seguinte, porque ele apodrecia, ficava ruim, e tinha gente que guardou, e foi isso que aconteceu, apodreceu. Então, deu para todo mundo, né? Para todo mundo comer, ficar satisfeito, e mas mesmo assim o povo reclamou, né? Porque era só, tem isso, não tem outra coisa. E começou a murmurar: mas por que que você fez a gente sair de lá da escravidão? Porque a gente lá com os egípcios, pelo menos a gente ganhava carne, a gente ganhava isso, a gente ganhava aquilo. E aqui no deserto a gente vai morrer aqui, né? Enfim, só reclamando no ouvido de Moisés. Eu confesso, eu não teria a mesma paciência que Moisés. Não teria. E olha que Moisés, ele não era uma pessoa paciente. Se você ler e tentar enxergar quem é Moisés, ele era pavio curto. Aí, Javé fez chover pão do céu, né? E aí também teve as codornizes, né? Que teve uma revoada de codornizes que foi direto para lá, então eles puderam comer a carne, né? O povo pediu e comeu. Moisés disse a Arão. Arão é o irmão de Moisés, que era aquele que Moisés ele não conseguia falar, né? Tipo, não tinha jeito para falar, então ele recebia as ordens do Senhor, né? A palavra de Deus, falava com Arão e Arão falava com o faraó, falava com o povo. Diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram a glória de Javé que aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés:
Eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e se fartarão de pão pela manhã. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês. À tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou, na superfície do deserto apareceram pequenos flocos como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: "O que é isso?" Porque não sabiam o que era. Moisés lhes disse: "Isso é o pão que Javé lhes dá para comer. E são estas as ordens de Javé. Cada um recolhe o suficiente para comer, uma medida por pessoa, de acordo com o número de pessoas que moram na sua tenda." Antigamente, como o povo não tinha casa, eles moravam em tendas. E muitas pessoas reclamam das casas. Os filhos de Israel assim fizeram, e uns recolheram mais, outros menos. Moisés lhes disse: "Ninguém guarde para o dia seguinte." Mas nem todos deram ouvidos a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, o que foi guardado apodreceu, criou vermes e cheirou mal. Por isso Moisés ficou indignado contra eles, com razão. A cada manhã colhiam o quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 medidas para cada um. Os príncipes da comunidade foram informar a Moisés. Ele disse: "É exatamente isso que Javé falou. Amanhã é sábado, um descanso completo reservado a Javé. Cozinhem o que quiserem cozinhar, fervam o que quiserem ferver, separem o que sobrar e reservem para o dia seguinte." Eles fizeram a reserva até o dia seguinte, de acordo com o que Moisés havia lhe ordenado. Dessa vez não apodreceu, nem criou vermes. Moisés disse: "Comam hoje, porque hoje é o sábado de Javé. Hoje vocês não encontrarão alimento no campo. Recolham durante 6 dias. Pois no 7º, que é sábado, não o encontrarão." No 7º dia, os teimosos, alguns do povo saíram para recolher, mas nada encontraram. Javé disse a Moisés: "Até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis?" "Até hoje." E Javé quem lhes dá o sábado, e é por isso que ele, no 6º dia, lhes dará o pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E no 7º dia, o povo descansou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor